Fala, nação atleticana, tudo bem com vocês? O meu nome é Luiz, sejam bem-vindos ao canal Palavra do Atleticano. E no vídeo dessa quarta-feira a gente vai falar da vitória do Furacão lá em Cariacica sobre o Flamengo pela 23ª rodada do Campeonato Brasileiro 2023. Então fiquem comigo que logo depois da vinheta a gente volta para falar sobre tudo o que aconteceu nessa partida. E se você está chegando agora, eu peço que deixe seu like, se inscreva no canal, acione o sininho para receber notificações a cada novo vídeo publicado, compartilhe conteúdo em redes sociais, grupos de WhatsApp e Telegram sobre o Atlético Paranaense, porque assim você faz com que mais gente conheça o conteúdo produzido por aqui e ajuda a fortalecer esse nosso projeto. Então, vamos lá para falar de Atlético Paranaense 3, Flamengo 0, lá no estádio Kleber José de Andrade, na cidade capixaba de Cariacica. A partida em que o Atlético foi a campo, escalado pelo técnico interino Wesley Carvalho, com Léo Link no gol, Madison na lateral direita, Kaká e Thiago Heleno formando a dupla de zagueiros, Lucas Esquivel na lateral esquerda, Eric e Hugo Moura como dupla de volantes na base do meio de campo, Zapelli e Vitor Bueno à frente como uma dupla de meio-campistas, atuando próximos do Pablo como homem de referência e do Coelho, horas como segundo atacante, mas também recuando como ala esquerda. E nesse primeiro tempo, nesses primeiros 45 minutos, a gente viu duas situações muito distintas nas equipes. Um Flamengo que foi escalado de uma maneira um pouco alternativa pelo Jorge Sampaoli, é uma característica dos trabalhos do argentino, e que não houve um encaixe imediato e que por esse motivo a gente viu um Flamengo bastante abaixo na primeira etapa. E esse Flamengo bastante abaixo na primeira etapa, somado a um Atlético que foi bem coeso no jogo, que foi bem foi com um bom planejamento para essa partida, permitiu um domínio bastante amplo do Atlético, tá? Mesmo que o Atlético não tenha tido tanta posse de bola, como somente 35% na primeira etapa, mas o número de finalizações, onde o Atlético teve uma vantagem de 9-4, e o número de grandes chances criadas, onde o Atlético teve 3-0 sobre o Flamengo na primeira etapa, acabam ilustrando bastante essa diferença, ainda que a posse de bola possa ter ficado, como ficou na maior parte do tempo, com os comandados do técnico argentino. Essas chances que o Atlético criou, a meu ver, estão aí bastante fundamentadas, bastante embasadas em dois pontos importantes. Primeiro, muitos erros da parte do Flamengo, tá? Não tem como a gente ignorar isso, que erros na saída de bola geraram situações interessantes para o Atlético, inclusive, tá? Aquela situação onde o Coelho saiu cara a cara com o Matheus Cunha, acabou batendo de perna esquerda e tomou uma decisão boa, tá? O toque que ele tentou, tirando o peso da bola, né, colocando ela no canto oposto por cima do Matheus, poderia ter funcionado muito bem, mas ele acabou executando mal. De qualquer maneira, eu acho que o Coelho é um jogador que a gente precisa elogiar muito pelo trabalho que fez hoje, e acho que uma parte da torcida que segue torcendo o nariz para o argentino deveria avaliá-lo sob um enfoque um pouco diferente, tá, gente? A gente tem sempre que avaliar o atleta de futebol por aquilo que ele é, pelas características que ele tem, não por aquilo que a gente gostaria que ele fosse. Então, quando a gente fala de um Coelho que vem de um Bragantino, lá em 2021, onde ele era o elemento trabalhador de uma linha de meias atacantes, né, no 4-2-3-1 do Bragantino, que tinha no primeiro semestre Claudinho e Arthur, ambos tecnicamente mais jogadores que o Coelho, e no segundo semestre o Arthur por dentro, com o Elinho trabalhando por fora, o Elinho que é mais agressivo, mais atacante do que o Coelho, a gente entende que a importância do Coelho para aquela equipe do Bragantino não era como esse ponta atacante, como esse jogador de criar inúmeras situações, era como um jogador que oferecia muita dinâmica, muita velocidade, muita intensidade, que lutava pela equipe, como ele tem feito de maneira muito consistente pelo Atlético, desde que ele foi colocado nessa posição de ponta-ala pelo Wesley, tá? Hoje, mais uma vez, foram 10 vitórias em 18 duelos físicos, tá? O argentino lutou muito, 8 ações defensivas completas, de uma precisão de passe que a gente não vinha vendo do Coelho na primeira temporada em 2022. Hoje mesmo foram 23 acertos em 27 tentativas, 85% de precisão, um número excelente, acima do que acertaram proporcionalmente, lógico, Zapelli, acima do que acertou o Vitor Bueno, acima do que acertou, enfim, outros jogadores que serão também elogiados ao longo do jogo, mas o Coelho, pelo papel tático que cumpre, pela entrega física que oferece e também pela bola que vem jogando,
vem sendo um cara de gerar muito volume de jogo e algumas situações aí de gol, inclusive. Acho que merece ser muito elogiado, apesar da chance que ele sim desperdiçou e que, a meu ver, poderia e deveria ter concluído melhor, concretizado. Né? Então, o Atlético vai para o intervalo, depois desse primeiro tempo, onde o Zapelli e o Vitor Bueno conseguiram ser muito participativos, ao mesmo tempo em que foram muito precisos, em vantagem no marcador, né, num gol. Meu Deus do céu. Vocês acreditam que eu esqueci quem foi que marcou o gol no primeiro tempo, gente? Deixa eu consultar para não perder mais tempo. Com um gol marcado pelo Kaká, né, naquela finalização que desvia e o Matheus Cunha acaba, consequentemente, não segurando. O Kaká aparece bem, marca o seu primeiro gol com a camisa do Atlético, se eu não estiver enganado, só se a minha memória estiver me traindo. Mas um Kaká que chegou muito bem do futebol japonês, assumiu o posto de titular da equipe, hoje é o grande zagueiro que o Atlético tem para formar dupla com o General. E o Atlético vai para o intervalo em vantagem, uma vantagem merecida que poderia, inclusive, ser maior. Tá? O Atlético teria que ter tido um pouco mais de capricho nas conclusões das jogadas na primeira etapa, para ir com uma vantagem um pouquinho maior para o segundo tempo e, assim, estar um pouco mais tranquilo durante a segunda etapa. Tanto é, gente, que o Sampaoli entendeu aquilo que ele tinha feito de equivocado no intervalo e promoveu algumas mudanças no Flamengo, que se não voltou voando para o segundo tempo, que não foi esse o caso, pelo menos voltou mais encaixado, o jogo mais equilibrado. E aí a gente tem o Flamengo jogando um futebol melhor, dificultando um pouco mais a vida do Atlético nesse comecinho de segunda etapa. E aí a gente tem aos 63 e aos 67 minutos, dois movimentos que mudariam bastante a dinâmica do jogo. Primeiro, o Hugo Moura sai, né? A informação é que ele sentiu uma pancada, vai ter que ser avaliado, imagino, para saber exatamente do que é que se trata. E entra um Alex Santana que, além da mesma potência física que tem o Hugo, é um cara que tem muito mais qualidade técnica para oferecer, seja passando a bola, apesar dele não ser um construtor, ele não é um cara que procura o jogo o tempo todo, mas quando a bola cai no pé do Alex, ele sabe o que fazer com ela, e que tem como grande característica também a capacidade de chegar à frente, que mais adiante no jogo seria decisivo. Então, quando a gente tem aos 67, uma expulsão, a meu ver, bastante justa do Gabigol, existe um movimento intencional de sequência na extensão do braço, talvez visando concluir esse choque, né? Então, para mim, a meu ver, um cartão vermelho bem aplicado. A dinâmica do jogo, evidentemente, muda, como eu ia dizendo. Então, o Atlético se vê em vantagem no placar, com uma vantagem numérica também. Bastaria que o Atlético conseguisse, com 11 contra 10, não tomar nenhum gol para sair de campo com uma vitória. E, embora o Wesley, a meu ver, tenha cometido um equívoco ao demorar para substituir algumas peças, né, a colocar mais fôlego na equipe por meio de substituições, a verdade é que o Atlético conseguiu, na maior parte do tempo, controlar o Flamengo sem sofrer grandes chances de gol, né? Acho que a grande defesa que eu me lembro do Léo Ling é somente aquela da finalização do Pedro, da entrada da área, né? O Ling faz uma grande defesa, um goleiro que vem queimando a minha língua jogo após jogo. Falei lá no começo do ano que o pouco que eu tinha visto do Léo, ele não me passava muita segurança, mas desde que ele assumiu lá no Campeonato Paranaense e agora também no Brasileiro, ele vem se mostrando um goleiro extremamente confiável. Então, é aquilo que eu sempre falo, gente, a gente opina com base naquilo que a gente vê, mas se eu criticar um jogador ou colocar uma interrogação, né, uma dúvida sobre um determinado jogador, e ele entrar em campo for muito bem, eu vou vir aqui elogiar e vou ficar muito feliz, porque esse jogador indo bem é bom pro Atlético, como acabou sendo em relação ao Lelink. E aí, nessa reta nesse finalzinho de jogo, aí nesses últimos 20 para 25 minutos de jogo, né, depois da expulsão do Gabigol, o Wesley ainda faz mais modificações, né? A gente tem a saída do Zapelli para a entrada do Bigode. Eu não faria essa mudança desse jeito, mas, enfim, não é esse o caso. E aos 85 a gente teve as saídas do Madison, o que gerou a estreia do Bruno Pérez com a camisa do Atlético, por poucos minutos, mas achei que no que ele participou ele foi bem. Vamos ver como é que ele continua evoluindo a partir daí. E saiu o Coelho para a entrada de um Rômulo que merece ser elogiado, apesar dos poucos minutos, pelo seu voluntarismo, uma palavra que existe, por ser um jogador muito voluntarioso, né? Porque, mais uma vez, mesmo não sendo a dele, o Rômulo se dispõe a entrar ou se coloca à disposição da comissão técnica para entrar
como esse ponta rala do Wesley, uma posição que não é nada natural para ele, mas pela sua dedicação ao clube, ele acaba se dispondo a fazer esse papel. E nessa dinâmica final, nesses últimos 20 minutos, a gente tem um Flamengo que tenta uma reação, porque jogava em casa, então existia aí o fator torcida, o fator campo, né? Embora não seja o estádio do Flamengo, mas a gente sabe que isso pesa. E sem criar grandes chances, desculpa, gente, essa cadeira está fazendo um pouquinho de barulho. O Flamengo acaba cedendo espaço para o Atlético, que consegue algumas escapadas. E numa dessas escapadas, um contra-ataque puxado pelo William Bigode, o Alex Santana aparece de trás, que é a sua grande característica, para finalizar bem com o pé esquerdo, que não é o melhor, na entrada da área, colocar o Atlético em uma vantagem de 2 gols, muito mais confortável então no jogo, ainda mais pelo fato de continuar em vantagem numérica, né, 11 contra 10. E na sequência, ainda nos acréscimos, a gente tem o Vitor Bueno batendo bem um pênalti sofrido pelo Romo, né, que se livrava da marcação e talvez se colocasse em condições de finalizar. Então, mais um Romo, um pontinho aí para o Romo nesses poucos minutos em que ele esteve em campo. Então, a gente, nesse contexto todo, o Atlético sai de campo com 3-0, que, ao meu ver, é merecido. A gente viu uma melhora em relação àquilo que a gente tinha visto nas últimas 2 partidas contra Fluminense e Atlético Mineiro. Essa melhora pode ou não estar relacionada em certa medida com o desinteresse do Flamengo pelo jogo. A gente não pode esquecer que no final de semana começa a final da Copa do Brasil, a cabeça dos caras com certeza deve estar lá, mas isso não significa que a gente não deve reconhecer os méritos do Furacão nessa vitória, muito pelo contrário. E houve sim uma evolução, e essa evolução passa muito pela implementação dos conceitos de manutenção da posse, jogadores capazes de manter a posse da bola, como a gente teve o Vitor Bueno, como a gente teve o Zapelli, como a gente teve no segundo tempo o Alex Santana, e como a gente pode vir a ter, depois do retorno aí de suspensão, o Fernandinho, que seria muito importante nesse contexto. A gente pode ter um Canóbio, que é importante nesse contexto, o Roque, que é mais capaz de manter a bola do que o Pablo. Então, me parece que a coisa tem que passar por esse caminho. A comissão técnica tem que entender o Atlético como um dos elencos mais qualificados do futebol brasileiro e capaz, sim, de ter a bola em maior ou menor medida contra qualquer adversário, mas sempre não abrindo mão de atacar, como o Atlético fez muitas vezes quando enfrentou o Flamengo nos últimos anos, e especialmente sob a direção, lógico, de Luiz Felipe Scolari e de Paulo Turra. Acho que quando a gente fala em conceitos de pressão e manutenção de posse de bola, o retorno do Christian, que deve acontecer, o retorno dele aos treinamentos, né? Na próxima semana, ele deve iniciar o processo de transição, e uma volta dele à equipe pode aumentar ainda mais a capacidade do Atlético de ter a bola a médio e longo prazo. Então é uma coisa que a gente tem sim que comemorar bastante. A equipe deve evoluir com os retornos de algumas peças importantes, caso do Bento, caso do Fernandinho, do Canóbio e do Vitor Roque. O Vidal, que acabou se lesionando na partida de ontem do Chile, uma pena, né? Era um jogador que, no meu entendimento, vinha fazendo um papel importante dentro de campo, além de ser uma liderança, um exemplo, né? Um jogador extremamente vitorioso. Mas, se a gente tem aí algum lado positivo em relação a isso, e eu digo isso no âmbito esportivo, jamais vou considerar positivo a lesão de um atleta a nível pessoal, nada contra o Vidal, muito pelo contrário, gosto muito do futebol chileno. Acho que que facilita algumas tomadas de decisão da comissão técnica. O Wesley não vinha se dispondo a se indispor com alguns veteranos, o Vidal talvez sendo um deles, e acho que abre caminho para que a gente possa trabalhar em outra linha com outros jogadores e aumentar a capacidade técnica do time dentro de campo e a capacidade criativa principalmente. Então, é torcer para que essa melhora que a gente viu hoje, e que não é definitiva, não está tudo resolvido, da mesma maneira que quando a gente não ganhou de Fluminense Atlético, não estava tudo péssimo também, embora existisse esse motivo para preocupação, é torcer para que essa melhora continue acontecendo e se consolide ao longo do tempo, que o Atlético deixe de oscilar tanto, que principalmente os resultados comecem a aparecer, né? Porque ao longo desse período de Wesley Carvalho, algumas vezes a gente viu o Atlético jogar bem e não vencer. Então é importante que isso comece a mudar para que o Atlético possa engrenar no Campeonato Brasileiro em busca de uma vaga na Libertadores de 2024, que é o nosso grande objetivo na temporada nesse momento, até porque
2024 será o ano do centenário do Furacão, um ano importantíssimo para a diretoria, para os torcedores, né? E todo mundo espera ver o Atlético mais uma vez na Libertadores, nessa ocasião tão especial. Então a gente tem sim que comemorar esses 3 pontos conquistados hoje, comemorar a melhora que a gente viu dentro de campo e torcer e apoiar, lógico, dentro da arena, para que essa melhora continue acontecendo e aparecendo nos próximos jogos, porque isso aproxima o Atlético dos seus objetivos. Então é isso, gente. Eu agradeço pela audiência e pela paciência de vocês. Eu peço mais uma vez que deixem o like, se inscrevam no canal, compartilhem o conteúdo nas redes sociais. A gente volta a falar de Atlético Paranaense amanhã aqui no canal Palavras Atleticano. Muito obrigado mais uma vez pela atenção de todos e até a próxima.